Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, seja sempre bem-vindo ao canal Denis o Católico. E nesse vídeo aqui eu queria falar um pouco sobre a grande falácia, do protestantismo, de dizer que somente a Bíblia é a regra de fé e moral e que eles cultuam exclusivamente Jesus, somente Jesus e nada mais. E quando nós vamos ver aqui, por exemplo, esse vídeo, me pediram para fazer uma análise do vídeo aqui tem coisas que precisam ser bem postas, bem colocadas, E são, assim, verdadeiramente estranhas, Primeiro, ele vai dizer algumas coisas sobre a igreja presbiteriana, que é o caso aqui, que tem 3 características que ele diz que é fundamental. Vamos lá, vamos ver a primeira. A igreja presbiteriana tem 3 características fundamentais. Primeiro, ela é uma igreja confessional, ou seja, nós não nos reunimos em torno de pessoas, nós nos reunimos exclusivamente em torno da Bíblia e temos os nossos... Pronto, não se reúne em torno de pessoas, mas se reúne em torno da Bíblia. Então nós podemos ver que é uma, entre aspas, igreja que se reúne em torno da Bíblia. É o culto ao livro. É o culto ao livro. É como o islamismo, O Alcorão. O Alcorão é o livro, se reúne do livro, ou seja, a religião do livro. Logo, essa religião do livro, ela não consegue dar de jeito nenhum espaço para a tradição apostólica, para o magistério da igreja. Apesar que, depois, em alguns pontos aqui, ele vai trazer características que foram copiadas da Igreja Católica, da Igreja de Cristo. Basta você ver agora aí que ele vai falar da forma de governo da igreja. Então, não é somente a Bíblia, Tudo não se baseia somente na Bíblia, se baseia também na interpretação das pessoas que são os líderes dessa igreja. Veja. Nossos símbolos de fé, que são as confissões. Essas confissões são confissões não bíblicas. Eles dizem que foi extraída da Bíblia, ou seja, tirada da Bíblia, mas são confissões da ótica teológica, principalmente de João Calvino. João Calvino, a igreja presbiteriana, ela é calvinista. Ela bebe da fonte de João Calvino, ou seja, do calvinismo. Aqueles 5 pontos ali do calvinismo. E dentro disso nós podemos ver nitidamente que não é uma igreja bíblica. Não é uma igreja somente bíblica. É uma igreja que bebe de uma teologia que todas as outras igrejas protestantes são contrárias a ela. São contrárias. Então nós podemos ver que aqui, na igreja presbiteriana, o que fica mais visível, mais em destaque, é a doutrina de João Calvino. Independente que todas as outras igrejas digam que não é assim a economia da salvação, ou seja, o projeto de salvação, mesmo que não seja na perspectiva calvinista, eles vão dizer que e pronto, e acabou-se. Então a igreja presbiteriana calvinista acredita na teologia de Calvino. A igreja adventista vai acreditar na teologia adventista, uma teologia mais judaizante. As igrejas luteranas vai acreditar na teologia de Lutero, que é um pouco distinta da de Calvino. As igrejas neopentecostais vão beber da fonte de Jacó Armínio. Então é outra teologia. Ou seja, não é a Bíblia somente, certo? Não é somente a Bíblia. Não tem essa de ser somente a Bíblia. Isso aí é uma colocação que pessoas que, entre aspas, se convertem a essas igrejas aí, elas automaticamente vão dizer, não, o que importa é a Bíblia, A gente tem que falar de Jesus, o que importa é a Bíblia. Se tiver na Bíblia, aí o que ele diz aí, veja. A Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Então, se está na Bíblia, nós estamos juntos. Se está na Bíblia, nós estamos juntos. A Bíblia é a única regra de fé e prática, a nossa.
Ele diz, mas como? Como se ela é a única regra de fé e prática? Como é que ela é a única? Se as confissões, e essas confissões são o quê? São teologia, não é a Bíblia, não é a Escritura, é teologia. Então logo existe uma tradição no meio protestante. Eles negam a tradição católica, mas existe uma tradição no meio protestante. As confissões, os 5 solas da Reforma, por exemplo, é tradição humana e vou dizer, e péssima da teologia de Lutero, da teologia de outros. Então assim, não tem essa só de Bíblia, isso é conversa. E agora ele vai falar de coisas que, né, a estrutura, a forma de governo da igreja. E além dessa questão da confessionalidade, nós temos outra característica, que é justamente somos uma igreja conciliar. O sistema de governo. Somos uma igreja conciliar. Os concílios são organizados por homens que não são inspirados, né, no sentido assim de dizer assim, não tem a inerrância da Bíblia, e eles acreditam nesses concílios. As decisões desses concílios é regra para eles, veja. Começa na igreja local, um conselho formado por presbíteros e um pastor. Você tem um presbitério, que é um... Presbitério, que é uma reunião de várias igrejas de uma localidade. Um grupo de igrejas daquela região. Você tem um sínodo que reúne os presbitérios. O sínodo que reúne os presbitérios, né? Vários presbitérios. Então, um grupo de igrejas de um local, um grupo de igrejas de outro local. Aí forma-se o sínodo. Nós temos o Supremo Concílio, que reúne, que é uma federação das 3, 4... Em cima tem um Supremo Concílio. E o concílio é que decide isso. Igrejas que nós temos, que reúne os presbitérios, nós temos o Supremo Concílio, que reúne, que é uma federação das 3, 4 mil igrejas que nós temos hoje no Brasil. 3, 4 mil igrejas, né? Então, assim, nós podemos ver nitidamente, meus irmãos, que não é somente a Bíblia, né? Logo a gente percebe aí que não é somente a Bíblia. São sínodos, concílios, então não é somente a Bíblia. Então essa história dos pastores, dos protestantes dizer que é somente a Bíblia, isso não é verdade, não é verídico. Não tem como. A Bíblia, ela tem que ser interpretada. E para ser interpretada corretamente, só pode ser interpretada dentro da única Igreja de Cristo. A Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica. A Igreja que tem o magistério autêntico de Cristo, dos sucessores dos apóstolos. O bispo de Roma, que é sucessor de Pedro, né, hoje o Papa Francisco, e os outros bispos, que são os sucessores dos apóstolos. E somente eles, né, formam aí o grande magistério da Igreja, que autenticamente tem autoridade dada pelo próprio Cristo de interpretar as Escrituras verdadeiramente. E por isso, a doutrina católica ela é a mesma em todo lugar do mundo. Em todo lugar do mundo. A Igreja Católica, Una, Santa, Católica e Apostólica, é formada por 24 igrejas. A Igreja Católica Apostólica Romana, né, de liturgia romana, e mais 23 igrejas de outros ritos, rito copta, maronita, melquita e tantos outros, mas formam uma só igreja e tem uma só doutrina. Essas igrejas protestantes não têm uma só doutrina. Tudo bem, possa ser que as igrejas presbiterianas tenham uma só doutrina, mas infelizmente, quando um pastor discordar da doutrina, ele sai e funda a igreja dele. Deus abençoe você, é isso aí, e não existe essa de somente a Bíblia, isso é história.